esta sociedade precisa de 100 mil reais para começar, cada um contribui com 50 mil reais. Prestação, 50 mil reais de cada um dos sócios. Se nesse contrato eu pudesse alegar a exceção de contrato não cumprido, o que poderia acontecer? Se um dos contratantes não integralizasse o capital social que ele subscreveu, eu poderia chegar e falar, eu não vou integralizar porque o meu sócio não integralizou. Eu posso alegar isso? Não, porque o contrato social não é bilateral, é plurilateral. Se é plurilateral, não tem sinalagma, não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. E, portanto, um não cumpriu a dele, eu não posso alegar que eu não vou cumprir, porque ele não cumpriu a dele. Isso é uma questão, você que se prepara para concurso público, é uma questão, inclusive, de segunda fase. Seja direito civil, seja direito empresarial. Olha que pergunta interessante, um problema prático. Sócios A e B formam uma sociedade, cada um subscreve 100 mil reais de capital social. Na hora de integralizar o capital social, um dos sócios não integraliza. Pode o outro sócio alegar exceção de contrato não cumprido, dizendo que não vai integralizar o que ele subscreveu porque o seu sócio não fez? Não, não pode fazer isso. A não integralização do capital social por um dos sócios não me permite não integralizar minha parte. Se eu não integralizar, a sociedade vem me cobrar. Como a sociedade tem que cobrar do sócio. Então, por quê? Qual é o fundamento? O fundamento é que o contrato social não é um contrato bilateral, é um contrato plurilateral. E se é um contrato plurilateral, ele não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. Já vi isso em concurso público, uma questão de segunda fase, uma questão discursiva. Segundo efeito, no contrato bilateral, eu posso pedir a resolução do contrato em razão do inadimplemento da outra parte. Posso, numa sociedade, o meu sócio não contribuiu. Eu posso pedir o fim do contrato social porque o sócio não contribuiu? Não. Ele será sócio remisso. Sócio remisso é o sócio que não integraliza o capital social por ele subscrito. Ele será um sócio remisso e ele será cobrado pela sociedade, podendo até ser excluído da sociedade. Mas o não integralização do capital social por um dos sócios não gera fim da sociedade, não gera extinção do contrato social. O contrato se mantém, a sociedade se mantém, o sócio remisso será cobrado, e pode ser até excluído da sociedade. E eu aproveito aqui, já que eu estou falando do tema sociedade, um cuidado que você deve ter ao se preparar para um concurso público, principalmente prova de múltipla escolha, que quer pegar você numa situação complicada. 2 sócios, um foi excluído, sobrou um sócio. Pode a sociedade continuar? Você sabe que, em regra, não existe sociedade unipessoal no Brasil. Você tem a subsidiária integral, você tem a empresa pública, mas, em regra, não se admite. Todavia, a lei confere um prazo para eu recompor a pluralidade. A sociedade não acaba permanecendo um único sócio. A lei me dá um prazo para recompor a pluralidade. E se passar esse prazo e não for recomposta a pluralidade, aí sim haverá uma causa legal de dissolução da sociedade. A pegadinha é, você sabe o prazo? Você sabe o prazo? Eu aposto que muitos de vocês responderam, professor, 180 dias. Isso está parcialmente correta. Na sociedade limitada, efetivamente o prazo é de 180 dias. Mas na sociedade anônima, não. Se você for na lei das sociedades por ações, você vai ver que na SA, o prazo para recompor a pluralidade é até a próxima Assembleia Geral Ordinária. É aquela Assembleia que deve ser realizada nos primeiros 4 meses do ano civil, do exercício social, que normalmente se confunde com o ano civil. Então a questão pode colocar, imagina a questão de concurso público, Tiago e o meu amigo telespectador são sócios de uma sociedade anônima. O telespectador não integraliza o capital por ele subscrito. Eu posso pedir o fim da sociedade? Não. Você será cobrado e até excluído. Foi excluído, sobrou um sócio. Qual é o prazo para recompor a pluralidade? Letra A vai vir 180 dias, não é resposta. Como SA é até a próxima AGO, Assembleia Geral Ordinária. E veja, você pode me perguntar assim, professor, uma sociedade tem um sócio com 90% do capital social e outro com 10%. Isso é fraude? Pode até ser, ensejando desconsideração da personalidade jurídica, mas não necessariamente.
Olha que questão interessante para nós discutirmos. Você pode garantir para mim que uma sociedade em que um sócio é 95% da capital social e outro tem 5%, isso é fraude? Você pode afirmar isso? Me parece que não. Por quê? Porque o contrato social, ele não é bilateral, ele é plurilateral. Se ele é plurilateral, ele não é sinalagmático. Se ele não é sinalagmático, olha o terceiro efeito que eu narrei para vocês. Não se exige um mínimo de equivalência entre as prestações. Nada impede um sócio com 90% e outro com 10%.